Já reconheceu o seu milagre hoje? Sejam bem-vindos a mais um episódio do No Simples com Deus. Antes da gente começar a nossa entrevista, nossa conversa, que não é bem uma entrevista, nosso bate-papo, a nossa convidada do dia, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, a comentar aqui, contar como está sendo a sua convivência com os milagres. Você já reconheceu o seu milagre hoje? Essa é a pergunta. Comenta, compartilha. O momento aqui é dessa simplicidade, é a gente reconhecer esses milagres, mas a gente precisa divulgá-los também. Então, compartilha, acompanhe tudo até o final e vem pra dentro. Hoje, a nossa convidada especial é a Cássia França, que para mim é um prazer receber ela aqui. Conheci ela faz pouco tempo, mas eu já tenho um carinho tão grande. Tenho um prazer de ministrar para a filha dela no Kids, então é incrível. Bem-vinda, Cássia. Obrigada. É muito engraçado como as ligações do trono, né? Como o senhor faz, né? A gente teve uma simples conversa e aí depois você foi ligando quem é minha filha, quem é não sei o quê. E é tão intenso quando a gente para conversar, né? É tão bom, né? Esse antes aqui deu uma... Poderia ter sido o começo do episódio, de tanto que a gente já conversou. Amém. Isso é muito gostoso, né? Bom. Cássia, hoje eu gostaria que você contasse para nós quem é a Cássia. A Cássia mãe, a Cássia esposa. Conta para nós um pouquinho. Meu nome é Cássia França, como a Val falou. Eu sou casada com o Celso França e eu tenho 2 filhos. A Liz, que tem 5, e o Tito, de 1 ano e 7 meses. Foi uma longa jornada, né? Eu cresci sem pai. Todo aquele testemunho que acho que a maioria do pessoal tem, né? E também eu tive infertilidade, né? Eu não podia ter filhos, então a gente ficou 5 anos ali. E hoje, com a graça de Deus, eu posso dizer que eu sou mãe. Nós estamos coordenando um projeto na África chamado Projeto Missinse. E ali eu falei assim, Senhor, tem tantas pessoas mais preparadas do que eu, que é pedagoga, médica, empresário. E eu sou mãe. E aí veio uma pessoa e falou assim, o Senhor escolheu você pelo coração para aquele momento, para aquela estação, né? E aí o nosso pastor, a gente estava até conversando isso antes, o nosso pastor falou que nós estamos, né? Então eu entendi isso, nós estamos nessa estação, né? Eu como mãe hoje, então a Cássia, se fosse falar agora nesse momento, eu sou mãe, muito feliz, mãe, porque eu sei o que é eu não poder ser mãe. E quando a gente deitava, hoje às vezes tem muita bagunça lá em casa e a gente para assim e lembra. Você lembra quando era só nós 2, a gente ficava no sofá e falava, ai, quando a gente tiver a bagunça, quando tiver a parede suja, quando tiver brinquedo pela casa. Então é muito bom dizer que eu sou mãe, a Cássia é mãe hoje. Quanto tempo você buscou ser mãe? A gente iniciou o relacionamento em 2007, né? E aí, quando chegou ali 2012, eu comecei a perceber que todo mundo... Aí o pessoal começa a casar e ter filho, né? Vi que a gente não tinha filhos, mas também tinha uma parte que precisava ser curada em mim. Então eu imaginava, falava, eu não dou para esse negócio de ser mãe e tal. Mas eu cuidava dos filhos das pessoas. Aí todo mundo falava, Cássia, você é uma mãe nata, né? Por que você não é mãe? Eu falava, não sei. Em 2014... a gente foi atrás de um tratamento, foi atrás de exames e tudo. E nos primeiros exames assim normais, ultrassom, a gente não conseguia identificar nada. E aí a gente foi fazendo exames mais profundos. E aí eu tinha 6 problemas no útero, né? Útero, ovário ali. E foi um choque para mim, porque eu nunca tinha tido dor de cabeça. Nossa. Né? Tipo, eu sou maravilhosa, tudo. O pai sempre fala assim para mim. E aquele ali foi um dos primeiros nãos que ele me disse. Nossa. E tanto quando a gente foi fazer a cirurgia, eu deitei na maca sabendo que talvez ia ter que tirar as trompas e o útero, né? Porque estava muito comprometido. A minha cirurgia era para durar 1 hora, durou 2 horas e 40. Mas eu saí dali curada, limpa. O Senhor escolhe, né, a forma que Ele usa para curar. Às vezes é numa oração, às vezes é através de médicos, remédios, né?
porque Ele sabe onde que Ele precisa alcançar lugares no nosso coração. Eu costumo dizer que a gente constrói cômodos, né, dentro de nós. Não, aqui é o cômodo, então tá fechado, escurinho, ninguém precisa saber. E quando o Senhor vem, não, Ele destrói todos aqueles cômodos e abre as janelas, abre as portas e a luz entra, né? Então, Ele precisava destruir cômodos que eu tinha feito dentro de mim. E principalmente o que eu não seria uma boa mãe, né? Esse reflexo de que talvez a experiência que você tinha vivido como filha, sim, tinha deixado essas marcas de como você seria mãe. Então, aconteceu aquele bloqueio, né? Eu não consigo ser mãe. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, assim, eu falo que todos os dias eu acordo e falo, Senhor, obrigado pelo teu amor, tua graça, tua misericórdia sobre a minha vida, sobre tudo, né? E aí eu olho para Liz, eu falo, é real, sabe? É a sua cópia, inclusive. Fisicamente, a sua cópia. Ai, é muito bom. Deus foi muito bom comigo. Aí me manda uma cópia. Bom e assim também, né? Eu até cheguei a te contar um dia, eu fui extremamente grossa com meu esposo, extremamente. E aí ela viu, ela ficou quieta. Aí ela me levou pro quarto e falou, mamãe, você foi grossa com o papai. Você vai ter que pedir perdão pro papai do céu, perdão pro papai e perdão pra mim, que você fez na minha frente. Aí chegou no jantar, ela sentou, ela ficava assim. Tipo, né? Aí eu, amor, me perdoa, eu não tinha direito de fazer isso. E recoloquei ele, né, como sacerdote do nosso lar e tudo. Aí eles olhou e falou assim, mamãe, tudo bem. Mesmo quando você erra, a gente te ama. Ai. Então, assim, são várias situações, né? E é engraçado que quando eu recebi o convite para vir nesse podcast, dá um boom na nossa cabeça, porque eu caí na bobagem de assistir as pessoas. E tem gente que chega aqui com testemunho, né? Até o Euríolo, vou falar o nome meio entendeu? Ele falando, eu não tenho testemunho, é simples. Não, gente, que não tem o quê, sabe? E eu falei, Senhor, eu não tenho uma história. E a minha história que eu tenho é de muitas mulheres, né? A alimentação mudou, então, assim, fertilidade e tudo mais. Mas aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração é que nós vamos ser trabalhados, cada um na sua estação. E Ele começou a me ensinar sobre limites e medidas, né? E aí eu falei, Senhor, nossa, tem tanta coisa que a gente passa, infertilidade, tantos momentos que eu tenho vivido desde criança, tal. E aí Ele trouxe e falou assim, os limites e medidas vão ser colocados para que as pessoas se recoloquem em mim. E aí eu não entendi muito, orei, descansei, vim aqui, cá estou, a gente vai batendo um papo e dentro disso o Senhor vai nos usando, né? O No Simples com Deus, ele nasce dessas conversas. Porque Sim. eu falo assim, se a gente parar e por um pequeno momento e ver o que Deus já fez na nossa vida, Nossa. o que parece que é muito simples, o que não vai impactar a vida de ninguém, vai impactar. Sim. Porque Deus, ele tem um ouvinte para nossa história em algum lugar. Amém. Então, inclusive esse ambiente de internet nos permite isso. Sim. Porque tem muitas pessoas que vão ouvir esse podcast que não me conhecem pessoalmente, que não conhecem a Cássia pessoalmente, e que nunca ouviria a sua história se fosse no tete-a-tete, né? Num café, numa mesa, tomando um café. Mas na internet ela consegue. E eu tenho certeza que a sua história, essa questão da infertilidade, atinge muitas pessoas. Sim. Mas talvez um ouvinte precise ouvir com essa leveza. Amém. De que você não tinha aquele peso de ter infertilidade. Não, às vezes o problema está comigo de eu não posso ser mãe, não vou ser uma boa mãe. Mas não é isso, não é sobre você. É sobre a estação que Deus quer te colocar. Nossa, você falando isso, eu lembrei de uma pastora que ela chegou para mim e falou, Cássia, e se você não for mãe? Mesmo, assim... Porque fica a vida inteira, não, porque o Senhor vai fazer. Tá, mas e se Ele não fizer? E aí tem uma música da Alda Célia, né? Escolhi te adorar. Não importa o que eu estiver passando, eu vou passar te adorando. Isso. Eu vou passar te buscando. E é isso, você falando sobre a leveza, hoje eu olhando assim, é lógico que a gente sofre, a gente chora, tal, mas assim, Ele nunca foi uma opção eu deixar Ele para trás, sabe? Uau, é verdade. Nunca foi. Porque não é sobre o que Deus vai fazer, mas é como a gente recebe aquilo que Ele está fazendo. Isso.
Porque em tudo que acontece, Deus está fazendo algo. Ele estava mudando talvez o seu modo de pensar, ele estava mudando talvez até a estrutura física, te colocando no lugar que comportasse os 2 filhos que ele estava preparando para você, os 2, os 3, a gente não sabe, mas ele até o ambiente físico, ele precisava mudar. Eu falo muito isso, se eu tivesse tido a Liz antes, eu teria muita coisa para consertar e muita coisa para remir, né? E com a graça de Deus foi no tempo Kairos. E eu peço muito isso para Deus, né? Que seja no seu tempo e não no meu. Pelas ansiedades que a gente tem, né? Que seja no seu tempo e não no meu. E porque o tempo dele é perfeito, né? O tempo dele é perfeito. É perfeito. O tempo de Deus não se mede como o nosso. E nós somos ansiosos. Sim. Né? Eu li uma psicóloga, eu não vou conseguir dar os créditos agora para quem, né? De quem ouvi, porque eu realmente não lembro. Mas ela falava assim, depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente e ansiedade é excesso de futuro. Sim. Então esses excessos é o que causa todo esse transtorno dentro de nós, porque a gente fala assim, Senhor, mas como vai ser o amanhã? Tem até um louvor que fala, como será o amanhã? Não pertence a mim esse amanhã. Então, se eu consigo parar e entender que não pertence a mim esse amanhã, aí eu descanso. Falo, Senhor, é no seu tempo. É isso. É da sua forma, é o jeito que o Senhor quer. E eu sou mero aqui, a gente é coadjuvante. Sim. O autor da nossa vida e o principal, né, é o Senhor. Nós somos coadjuvante dessa história que Ele compôs para nós. Sim. Apesar de né, temos que ser o ator principal das nossas histórias e realmente tomar a frente disso. Mas a condução, o diretor não somos nós. Né? Foi muito engraçado. Todo ano a gente era orientado a fazer... os nossos sonhos, as metas, né? E esse ano a gente sentou em família, orou, e eu olhei e falei assim, Deus, não tem nada que eu precise pedir, assim. E é engraçado, tipo, e não sou abastada, nada, mas assim, eu sou, né? Porque eu tenho um caderninho de oração e é muito engraçado, antigo, né? E ele tinha acabado as folhas, aí eu peguei esses dias, eu olhei e falei, tudo que eu coloquei ali se cumpriu, tudo. Aí eu falei, Senhor, o que mais eu posso pedir? Que seja feita a tua vontade, não a minha. Sabe? Que seja feita. Mas eu sei que para chegar nessa linha, o Senhor teve que trabalhar muito em mim, né? Eu tive a Liz e foi uma felicidade. Depois a gente engravidou de gêmeos e eu perdi os gêmeos, né? Eu estava com 4 meses de gestação. Um tinha dado uma formação, outro parou o coraçãozinho, enfim, todo mundo fica, nossa, que esquisito, falou, mas e até a forma como foi para eu passar para a cirurgia de retirada deles, né, a curetagem, foi bem difícil. Eu conto para as pessoas e falo, nossa, aí todo mundo fala, nossa, fizeram dessa forma, que estranho, porque não é assim que funciona, né? Geralmente é um comprimido de hora em hora, colocaram 4 comprimidos em mim de uma vez. E eu fiquei ali das 9h30 da manhã até as 4 da tarde, sangrando. E o Celso falava, Cássia, pensa em Deus. Gente, a gente chega num grau de dor tão alto e o nosso corpo não quer expulsar, né? E aí a enfermeira olhou, Deus usou uma enfermeira, chegou e falou assim, olha, eu falei, olha, eu vou para outro hospital, porque eu não estou suportando mais a dor. Ela já tinha me dado todas as medicações possíveis e imagináveis. Aí ela olhou e falou assim, você precisa liberar eles. Nossa. E aquele foi o grande segundo não de Deus para mim, assim. Porque ali tinha sido um não e depois um sim, né? E eu lembro de eu orar para ele e falar, Senhor, deixa tudo acontecer, mas não deixa eu perder nenhum bebê. E aí ele falou, tá bom, filha, tá aqui a Liz, né? Mas você precisa passar por aquilo, então eu vou. E aí, quando ele pega e fala, não, né? Esses são meus. E hoje, eu olhando, eu entendo completamente que aquela gestação foi completa. Ela teve começo, meio e fim. No meu Instagram tem a Liz, tem os 2 e tem o Tito, né? E foi completa. Hoje eu tenho esse entendimento, mas na época eu não tinha. Então a gente sofre, a gente chora, né? A gente estava conversando, a gente tem... Eu costumo falar muito isso, né? A gente tem uma peça do quebra-cabeça e o Senhor tem o quebra-cabeça inteiro. Se eu soubesse que aquela peça era necessária para chegar onde eu estou hoje,
eu iria passar com louvor, mas como a gente não sabe, se desespera, a gente se debate, mas a angústia também nos leva a lugares onde Ele espera, né? É só você estar com o coração disponível e tratável. Disponível e tratável. E hoje, assim, parece até, né, assim, hoje eu sou grata por aquilo que eu passei. Uniu mais a minha família, minha filha pôde acompanhar a minha reação às situações, porque eu falo que às vezes não é só a ação, né, a reação. Então, a reação perante a uma tristeza profunda. Então, e eu consegui levantar, né, dali, porque eu me joguei no braço do Pai. E aí vem o Tito depois. A gente fez o ultrassom, tudo, eu não tinha mais nada. Eu estava curada. E aí vem o Tito. Então ele, do que a gente imaginava que ia ter porque falaram, olha, vocês têm que ter filho tal, até 2 anos, porque senão depois volta, viu? Né? E aí a gente foi ter o Tito depois com 3 anos e meio que a Alice tinha, e a gente foi ter o Tito. Então não voltou, a gente estava curada e ainda Deus deu em dobro, né? Medida em dobro. Então a gente é muito grato por isso. Nossa, muito forte. Que 6 problemas que você tinha? Eu tinha mioma, tinha espessamento juncial, eu tinha sinéquia uterina, eu tinha adenomiose, endometriose e SOP, síndrome de ovário policístico. Nossa, uma coisa só não era suficiente, né? Precisava ter vários. E é engraçado que assim, é que gente, eu não sou muito de remédio, exame, mas teve um exame espindo alguma coisa que põe um balãozinho, né? Aí o balãozinho estourou. Tipo assim, Deus fez de uma forma que tudo era bem para eu passar por aquele processo, sabe? E aí fez deu uma coisa, aí depois eu fiz a tomografia, deu outra, aí eu fiz a ressonância, deu outra. E aí ele falou, olha, mas é que fica tranquila, na hora que a gente abrir a gente vai ver, mas a possibilidade, porque a aderência tá muito, que é a sinéquia, né? Tava com muita aderência. Essa aderência ou foi de alguma perca de bebê que eu tive, ou foi alguma infecção, alguma coisa, mas estava muito, né? Por isso que eles demoraram tanto para conseguir limpar. Mas eu entendi que o Senhor estava limpando a minha geração, estava limpando o nosso útero, o nosso gerar, né? Estava mudando a história. Estava mudando o curso da história. Né? Exatamente, literalmente. Daquela terra infértil, literalmente para uma terra fértil, né? Amém. Então, precisou ser arada, né? Arada. E uma coisa que Deus me traz muitas mulheres assim com infertilidade. Ele, como, né, as pessoas falam, ele vai nos usar na nossa maior dificuldade. Sim. Então, quando ele me traz, eu falo assim, tira o foco disso, foca nele. Porque foi uma das coisas que me ajudou muito, eu ir pro pé dele. E muitas vezes não era para pedir nada, era só para estar ali. Porque ali eu me sentia segura e guardada. Ah, se as pessoas sentissem isso. Ah, se as pessoas pudessem só deitar ali no chão, ligar um louvor e apagar a luz, porque hoje a gente não tem essa oportunidade, né? Mas tudo muito agitado. Muito. Hoje eu tô com 2 filhos, aí eu falo, ai, Senhor, ainda bem que eu tenho um crédito com o Senhor. Falo brincando. Da época que eu tinha esse tempo, sabe? Mas é muito engraçado que um dia a Liz pegou, eu tava fazendo um lanchinho, um bolo de mandioca para ela levar para a escola, solicitação da escola, e aí eu falei, filha, a mãe só vai colocar no forno. E aí a hora que a gente chegou na sala, a Liz estava ajoelhada, orando, mas porque ela vê a gente fazer, só que ela nunca tinha gerado esse ambiente. E aí eu falei assim, Senhor, obrigado. Então, existem palavras e louvores que sempre guardam, né, marcam a gente. E aí na hora me veio assim, eu tô voltando à essência da adoração. A essência é tu, é o Senhor, meu Pai. Então, se as pessoas pudessem tirar o foco, isso eu tô falando para infertilidade, mas tem tantas outras coisas, sim. Né, assim, às vezes o pai não tem uma conta de água, sabe? Só muda o gigante, né? Só muda o gigante. E eu tô falando isso, assim, parece que é a Cássia. Não. Nós assumimos um projeto na África. Nós ajudávamos esse projeto 9 anos. E aí, em abril do ano passado, era Páscoa, eles falaram, olha, a fome voltou, se alastrou aqui. Né? E existia uma instituição que ajudava, mas a instituição fechou. E como eles já vieram para o Brasil e ficaram na nossa casa, falaram com a gente,
Aí eu estava fazendo um curso da mesa, e aí eu falei, pessoal, meninas, tá acontecendo isso, vocês podem me ajudar? Não, vamos fazer um almoço, e uma daqui, outra ali. E aí nasceu o projeto Missinse. E assim, começou eu quero ser mantenedora, eu quero ser mantenedora. Eu não sei nem te falar, não foi um negócio que a partir de hoje vai ter, né? Só que os problemas começaram a vir para mim. Quando ele falou comigo, a gente estava um dia muito frio. E ali estava tomando um caldinho de mandioca. E eu imaginei aquelas crianças sem ter o que comer. E os pais desesperados. Eu lembro que eu chamei todo mundo, a gente se ajoelhou na sala e começou a agradecer pela cama, pela água. Gente, ninguém agradece a água limpa que tem para beber. Que parece tão insignificante. Insignificante. E Val, parece que quando a gente fala isso, é para trazer peso. Não é. É um convite. Porque quando o Senhor trouxe para nós, ele falou assim, eu falei, Senhor, tá bom, mas o que será que é esse projeto? O que vai ser? E o Senhor falou uma palavra, lembre-os. Lembre-os. Não é para apontar dedo, vocês estão comendo pizza, mas... Não, lembre-os. Lembre-os. E na palavra está escrito, cuidado do órfão, da viúva e do necessitado. É só para lembrar isso. E aí eu peguei e comecei a me desesperar, sabe? Senhor, eu estou aqui fazendo, as crianças estão lá, meu Deus, passei por várias estações desse projeto, sabe? E aí o Senhor falou assim, mas não é meu? Você não falou que é meu? Você lembra quando você se jogava? Você lembra que quando era com você, você se jogava no chão e adorava? E aí a Liz pega e faz isso. Da mesma forma que o projeto é para nos lembrar, a Liz foi usada para me lembrar. A essência da adoração. A essência da adoração. E não que eu não chore, mas hoje é um choro de intercessão. E não um choro de angústia e decepção, como se Deus não pudesse fazer nada, porque Ele pode, porque Ele vai, porque é dele. Nós só estamos ali como mordomos, gerenciando aquilo que o Senhor tem para aquele lugar, para aquela estação. Então, o meu pedido tem sido, Senhor, que eu possa ser usada na plenitude, em tudo que o Senhor tem para aquele lugar. Que os meus traumas, que os meus medos não impeçam aquilo que o Senhor tem para fazer. E essa oração não é só sobre o projeto, mas é sobre um podcast, é sobre a vida da minha filha, sobre eu como esposa, sabe? A gente esqueceu. Tem os devocionais de manhã, gente, que bom, que maravilhoso, sabe? Ter devocional, a gente ter os louvores que nós temos hoje, tudo, mas a essência, a gente não pode esquecer de voltar para lá. E é muito engraçado que quando a gente sai um pouquinho assim da linha, as coisas... Aquela bagunçada de novo para você lembrar, olha para onde você precisa voltar. Exatamente. Volta para lá. Volta para lá. Volta lá para aquele joelho. Eu costumo falar assim que eu preciso me consertar, inclusive, se isso for um erro meu. Mas se eu não for, tá tudo certo, Senhor, também. Mas eu não tenho aquelas orações polidas, sabe? Muito bonitas, Senhor, bem faladas, que a pessoa... Não, eu não consigo. A minha conversa com Deus é do jeito que eu tô conversando com você aqui. Isso. Senhor, não tá legal. Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não consigo. Dentro do meu carro, só que os momentos que Deus mais fala comigo é na hora que eu me calo. Eu falei. Isso. E aí eu simplesmente paro e aí eu começo a contemplar. E aí Deus me responde. Amém. Aí vem um louvor que a letra parece que é a minha oração, a resposta inteira da minha oração tá ali na letra daquela música. Glória E a é Deus. essa a essência da adoração, porque a gente acha que as adorações são do momento que a gente tá ali gritando, com o braço para cima e de joelho e se prostrado, e não necessariamente. Sim. Né? Não necessariamente. Às vezes é o silêncio, a gente precisa voltar para esse silêncio. Sim.
né? Como você falou assim, ó, eu tava, né, com o rosto no chão e em silêncio. Isso. E Deus, né, cuidando de mim. Isso. É isso que a gente precisa, porque a gente não consegue achar esses lugares mais. Não. A nossa vida corrida, os devocionais. Às vezes a gente faz devocional por obrigação. Nossa, eu não posso perder meu devocional de hoje. Não é. Tipo, tá pago. Tá é pago. tipo academia, tá pago. Tirei a fotinha, tá pago. E não é isso. Não. Não é isso. Não. Deus quer esse perto. Esse todo. Todo, perto. Todo. Você tá orando enquanto você tá cozinhando, enquanto você tá dirigindo. Nossa, engraçado assim, Deus me pega com uma vassoura na mão. Outro dia eu tava lendo um livro pra Liz, é da Estou Meu Mate, sobre oração para as crianças. E aí lá fala assim, o meu papel é orar. E o papel de Deus é responder a minha oração. Então eu faço o meu papel, que é orar, e deixo Deus fazer o papel dele. E aí eu olhei e falei assim, gente, quantas vezes eu acabo querendo ser Deus e dar solução para ele. Ô Deus, mas e se viu? Podia, nossa, né? Meu esposo é corretor de imóveis, aí a gente fica assim na cabeça, podia vir um cliente fazer assim, porque aí a gente ia... Não, porque isso vai roubar. E aí quando eu comecei a entender isso, eu falei assim, Senhor, não deixa nada roubar. Porque eu vejo pessoas que hoje têm muito dinheiro e acabaram se perdendo. Então, para quê? Você entende? E aí eu volto para a cruz de Jesus, sacrifício, e agradeço, e sempre tem uma palavra que te leva de volta, né? Eu falo que o Senhor sabe exatamente como nos atrair. E Ele sabe nos atrair de uma forma que a gente permaneça nele, né? O tempo todo. Que as coisas, que o barulho, né, em volta não nos distraia. Não roube nada. Não roube nada. Porque é o nosso trabalho, é o nosso cansaço, Sim. é a nossa, né, nosso estudo, às vezes as nossas atividades dentro da igreja. Coisas lícitas, né? Lícitas. Coisas lícitas. E aí você fala, não, mas eu tô fazendo tudo certo. A gente servia numa comunidade onde a gente fazia muita coisa, assim, bastante mesmo. Mas talvez não era como que para o Senhor, né? Porque aquilo nos abençoou muito, nós aprendemos, mas não era aquilo que o Senhor tinha para aquele tempo, assim, daquela forma que nós fazíamos, sabe? Mas é muito bom que a gente tem para onde voltar, todas as vezes que a gente erra. Tem pessoas que se sentem sujas, indignas. Eu tenho infertilidade porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Gente, é só um processo. E você tem para onde voltar. Você tem para onde voltar. Eu ouvi uma vez um pastor falando, né? Que a gente vai caminhando. A gente só tem que tomar cuidado porque 1 milímetro que a gente se desvia aqui, quando tá lá na frente, isso vira 1 quilômetro, né? Nossa, é muito real. É muito real. Então, assim, o nosso único cuidado tem que ser sempre estar acompanhando a nuvem naquilo que o Senhor quer para nós. Para que a gente não se perca tão profundamente que a gente não tenha para onde voltar, porque a gente sempre tem para onde voltar. E mesmo se lá na frente a gente não tiver para se perder e falar, meu Deus, ouve a voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, sabe? É isso que eu tenho buscado hoje. A Cássia, mãe, tem buscado hoje isso para mim, para minha casa. A sua casa, seu primeiro ministério, e às vezes o que a gente mais deixa é negligenciado. Sim. A gente é tão eficiente às vezes no nosso trabalho. Sim. Nossa, a Cássia é excelente administradora, a Valéria é excelente nisso. Só que às vezes a gente não é uma excelente cuidadora da nossa casa. Exatamente. Eu me cobro às vezes muito isso. Porque eu falo isso, meu marido sempre ouve os podcasts, então tem várias coisas que eu acho que ele, né? Ele fica, Senhor, manda lá. Seu cobaia. Entendeu? E aí eu não sou uma pessoa muito fã de cozinhar. Uhum. Então eu não gosto. Eu nem cozinho mal, assim, tão mal. Mas eu não gosto muito de cozinhar. E um dia eu me peguei assim e Deus falou assim pra mim: por que você faz tanto pelos outros e você não faz pelos seus? Nossa. E não é fazer pelos seus outras coisas, porque eu cuido da minha família de outras formas. Mas eu não senti aquele prazer de fazer uma comida para servir o meu esposo e o meu filho.
Eu faço tanto para tanta gente, mas eu não tinha essa sensação. E aquele dia eu falei, Senhor, Meu Deus, eu não tô cuidando dos meus. Porque para mim é tão pesado fazer uma comida depois que eu chego. Como isso é errado. E eu tô aqui apanhando de novo, Senhor, tá tudo bem. Né? Mas sabe, você falando isso, eu lembrei uma coisa que eu tenho buscado, que é a organização. O mundo está uma desordem, ele quer trazer uma desordem para dentro de casa. Porque o diabo é desordeiro, ele é sujo, ele é, né? E quando eu tenho procurado ser ordeira, né? Então a gente tem uma agenda, é engraçado, a gente está com o Tito, que tem 1 ano e 7, né? Então ele não para no culto, mas eu e meu marido, a gente tem um grupo. E aí, quem fica no culto, manda a administração do culto. E aí a gente tem um grupo para finanças, um grupo para agenda, sabe? E tem funcionado super isso, porque, né, tudo se encaixa com 2 filhos. E a alimentação também, organização. A gente tem procurado, né, adiantar, porque aí a gente, vamos supor, em vez de eu fazer um arroz, um feijão, não sei o quê, não, a salada tá lavada, eu monto uma salada, aí eu faço uma carne especial, sabe? Eu tenho procurado fazer isso, porque também era assim, ó, né? Mas como é bom, a gente esquece, às vezes, de certas coisas. Por exemplo, Deus é um Deus de ordem. Gente, peraí, tá um caos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho orado muito ao Senhor para eu fazer isso. Eu sair da situação para que eu possa olhar aquilo mediante a palavra e fazer. Porque quando a gente está ali, a gente age da nossa forma. Né? Sim. E isso que você fala da questão da ordem é muito específico, porque a ideia do diabo é trazer essa bagunça em todas as nossas áreas. Sim. Então ele quer que a gente esteja desorganizado na saúde, desorganizado nas finanças, desorganizado no nosso cronograma do dia. Para quê? Para que o cansaço nos tire o foco da presença de Deus. Por quê? É a primeira coisa que a gente vai deixar de fazer é ler a Bíblia. Meu dia foi cansativo, foi estressante, eu vou tomar um banho, vou dormir, vou deitar e vou dormir. O que foi a primeira coisa que eu tirei? A minha leitura, talvez, da Bíblia, que eu tenho ali, aquele período, que eu sempre tiro. Ele vai criar situações para me tirar exatamente isso. Sim. Porque aí eu perdi a comunhão. A correria me fez perder a comunhão. Sim. É a desordem que você falou. Em tudo. Exato. Em tudo. Então, parar e falar, opa, peraí, o que tá... Sair daquela situação e... Tudo é música pra mim, né? Eu coloco assim, Senhor, coloca tudo em ordem. E vou cantando. Senhor, coloca tudo em ordem. Aí eu vou vindo do quarto pra cá. Gente, e aí quando eu vou ver aquilo... E parece que tá uma nuvem assim... O Celso chega e fala, nossa, que gostoso que tá a casa, sabe? Então... É a ordem, porque a ordem do Senhor traz isso, né? E até no nosso corpo. Hormonal, né? A gente fez um curso Seja Surpreendente com a pastora Cris Benson, lá do Mevan. E aí teve uma moça que falou que ela não conseguia fazer as coisas em casa, que ela ficava sempre muito mole, muito cansada. E aí achava que era preguiça e não sei o quê. Quando vai ver, os hormônios dela estavam tudo bagunçado. E aí, quando ajeitou, ela conseguiu, né, voltar ativa, né? Aí, uma amiga minha, Juliane, ou é hormônio ou é demônio. Ela falou, aí a gente deu tanta risada. Nossa, isso é muito o hormônio é demônio, entendeu? Bem isso. E nós, principalmente nós mulheres, nós somos muito hormonais. Sim. Tudo, né? Tudo. Nós temos, inclusive, as fases, né? Porque dentro do mês nós temos várias fases. Porque nós somos muito hormonais. Então, automaticamente, isso influencia muito na nossa vida também. E eu amei essa frase. O hormônio é demônio. É muito, muito isso. Ô, Cássia, assim, só a título de curiosidade, como você conheceu Jesus? Nossa, a minha mãe trabalhava no restaurante Natureza, aqui na Francisco Glicério, e ela ia na igreja adventista. Foi uma igreja que nos acolheu, eu estudei do pré 8ª série aqui no Adventista da Ponte Preta, tudo. E eu tinha sonhos quando eu era criança, tinha acho que uns 8 anos, eu lembro, que o Senhor me pegava no colo
E eu acredito que seja a noite inteira, porque ele me pegava no colo, ele subia um monte, tudo com muita calma. E eu lembro isso nitidamente. E aí ele sentava, eu no colo e ensinava as pessoas. Hoje eu não lembro o que ele ensinava, mas eu falava, Senhor, como eu queria lembrar. E a minha mãe trabalhava muito, né? Então eu ficava em casa de tios, às vezes com meu irmão em casa. E eu me lembro de uma senhora que ali da rua, que falava também de Jesus para mim. E ela cantava uma música, você é quem olha do lado, olha para Cristo que é o alvo. Você é quem olha do lado, olha para Cristo que é o alvo. Então, eu costumo dizer que Deus, ele separa pessoas. Tanto é que quando eu falo assim, Senhor, aonde a minha mão não alcança, que a tua chegue. Quando eu não estiver com a minha filha, que a tua mão chegue. Que tenha sempre uma pessoa ali de Deus olhando por ela, né? Porque eu achava que eu ia protegê-la 24 horas, né? Mas é impossível, não é assim que funciona. Né? Ela precisa estudar, ela precisa, né, socializar e ter as experiências dela dentro daquilo que nós cuidamos, né? Que nem às vezes tem pessoas que falam, são crianças, deixa se resolver. Eu falo, não, elas não... Criança não sabe se resolver. Nós estamos aqui discipulando, então eu preciso discipular minha filha. Mas nesse momento que eu não consigo estar, que a mão dele alcance. E aí, quando eu faço essa oração, que a mão dele alcance... Peraí, vocês vão ter que cortar essa parte. Fica tranquila. Que a mão dele alcance, ele chega. Ele chega nos lugares onde a gente menos imagina. Ele separa pessoas, e isso foi a minha infância inteira. Pessoas sempre dando toques de Deus. Na adolescência eu me rebelei, né? Infelizmente, eu conheci o mundo, infelizmente. Mas eu sempre tinha o temor do Senhor. Aonde eu ia? Eu lembro de um primeiro seminário de mulheres que eu fui, né? Aí uma amiga, Lê, esposa de um amigo, foi lá e falou, não, eu só vim ver se ela virou pra crente mesmo. Na frente da pastora, eu falei, oh meu Deus! Fala isso! Não fala isso, sabe? Porque no começo a gente quer ser sempre, né? Aquele crente exemplo, né? Sim. Vou esperar um pouquinho, por causa do som. Pode ir, depois a gente... E aí, eu dei muito trabalho, né, assim, desonrei minha mãe, conheci coisas que o Senhor não queria, né, só que sempre, em todo lugar. Às vezes eu ia em outra cidade, a gente foi criado em samba rock, né, meus tios ensinavam a gente samba rock, tudo, desde samba raiz, e a gente às vezes ia num samba, e o Senhor dava uma forma de eu me lembrar da onde eu vim, de quem eu era, né? Então eu ia, eu curtia, mas não, né? E assim foi indo. E dentro disso eu acabei conhecendo o Celso, longe de Jesus. Mas ele me amou. O Celso de uma forma assim... O Celso, ele é amor, meu esposo. Se você tiver assim, ele é amor, ele é amável. Ele não precisa ser ungido para ser um pastor. Ele pastoreia simplesmente, sabe assim? E isso ele fez. E aí chegou um dado momento que eu não queria ser eu. Eu não me aceitava. Eu falava, gente, eu grito, eu falo alto, eu tenho certeza que o rapaz está tendo que abaixar ali um monte minha voz. Eu gritava, sabe? Eu era espalhafatosa. Eu falei, eu não podia ser doce, delicada, ser aquelas pessoas que os pais foram cristãos, total, sabe? Assim, tudo certo. Mas as escolhas, né? E aí o Senhor me falou que ia me usar como eu era, mas ia me podando. E aí, certo dia, eu lembro que eu cheguei num estado tão assim, mais profundo de mim, que acho que nunca mais eu voltei naquele lugar tão assim, ou eu estou nesse lugar, tipo, eu não saí e voltei, sabe? Que o Senhor, Ele me deu um batismo que eu não sei nem do que é, de tudo ali, sabe? Parece que eu fui arrebatada e voltei. Tudo aquilo que eu ouvi picado é como se o Senhor tivesse colocado dentro de mim.
e aquilo se juntado e falado, não, agora é aqui, ó, sabe? Como se tivesse feito uma base, uma estrutura e aí é muito engraçado que eu lembro que o Celso pegou e me abraçou nesse dia e é como se esses pedacinhos tivessem se juntado tudo dentro. Aí ele falou pra mim, ai Cássia, como eu queria ser como você chora, chora, chora e sai dali pronta, sabe? Tipo, limpa. Porque ele é mais tranquilo, então às vezes ele, né, implode, né? E a gente já explode, né? Já resolve. Só que aí eu falo, nem sempre, porque a gente tem que, às vezes, consertar o que fez em volta, né? Ah, nossa. Restaurar os cacos da explosão que você causou. Exatamente. Né? Uma vez eu vi, se você picar um papel e jogar no vento, nunca mais você vai juntar todos os pedacinhos. E isso me marcou tanto que eu falei assim, Senhor, eu tenho que tomar muito cuidado. A responsabilidade de edificação do próximo. Francisco de Assis fala, né, que às vezes a única Bíblia que a pessoa vai ler é a sua vida. É a sua vida. Aí você imagina, tipo, vou lá para a África, eu tenho a oportunidade, aí alguém tá me estressando, porque lá tem várias situações sempre, sabe? Sempre. Porque você já chega a um choque cultural muito grande. Não tem um vaso sanitário, um chuveiro, uma torneira, não tem energia elétrica, não tem. Aí o pessoal fica, Cássia, se a gente fizer tal coisa? Não tem como, porque... Cássia, não tem como, porque, sabe assim? Aí você já passa por isso, mesmo que seu coração vai preparado, quando você tá lá é totalmente diferente, né? E aí eles não jogavam futebol porque podia ser a cabeça de João Batista, então, sabe? Bem coisas assim. Nossa! Aí você imagina se dentro disso alguém vem falar comigo e eu acabo sendo... grossa, ríspida. Né? Existem situações lá que nem eles comem, bebem marrel. Marrel é um tipo de Eles batem o milho, faz tipo um mingau, só que eles esperam aquele mingau azedar, não sei porquê, chamam e tomam no mata-bichá, que é o café da manhã deles. E aí vem uma senhora e me trouxe 2 litros, eu sei que aquilo era para a semana dela, você entende? E aí eu pus na boca, pus embaixo da língua e falei, obrigado, mamá, muito obrigado, mamá. E fui entrando para dentro e joguei na pia, porque é muito ruim. Tem enxima também, que é uma farinha que joga água, vira tipo uma cola, sabe? E você come, é bem complicado. É por isso que eu falo, é as reações, né? Então você imagina se eu não consigo manifestar Cristo naquele momento. Então é por isso que eu sempre lembro os papéis picados, a minha reação. E no começo você tem que ficar se controlando o tempo todo. Primeiro você controla a boca, aí depois você vai controlando as feições, né? E aí depois isso vira natural e você fala, gente, quanto tempo eu perdi? Val, como eu falo isso pra mim? Quanto tempo eu perdi, Senhor? Mesmo sabendo que tinha que passar por aqueles processos, mesmo que, eu escolhi errado, mas... Você entende como é importante a gente ser grato por onde o Senhor nos tirou? Lembrar, né? Lembrar que é a palavra que Ele deu para mim. Lembre-os. Da onde Deus nos tirou. E aí você fala assim, realmente, gente, como eu fui tão bobo? Por que eu não conheci isso antes? É tão gostoso o lugar que eu estou, né? Só tem que ser um momentinho só isso, Val, porque senão a gente se perde, entra nesse buraco aí e fica, eu deveria ter, céus, vida. Não, deveria ter feito. Realmente não fiz, mas eu tenho como fazer. Meu pai faleceu, né? E eu sempre procurava em homens um pai, né? E alguns iam para drogas, os outros, sabe assim, eu nunca tinha uma figura paterna de pai. Eu procurei em pastores e muitas vezes acho que até acabei sufocando eles nisso, até que um chegou e falou para mim, Cássia, eu não posso te dar o que você quer, né? E aí Deus pegou e falou assim, você não vai ter um pai que você queria de 0 a 30 anos, mas a partir de agora você tem um pai, né? E nessa plenitude o Senhor entrou dentro de mim, essa paternidade foi curada. E assim eu falo para quem é viúva, às vezes perdeu alguém, não aceita. Se você coloca o Senhor naquele lugar, né? Ou tá vivendo um divórcio agora, a pessoa está divorciada, vivendo, você está nessa estação, mas coloca o Senhor no lugar, né? E ali Ele vai restaurar o que tem que restaurar, seja dentro de si ou fora, sabe? Então quando eu coloquei o Senhor como meu pai, e, gente, Ele é tão bom, né? Sim. Até o não dele dói. Continua doendo da mesma forma. Mas cura, porque é com amor. Que é com amor.
como é bom isso. Então, a gente entra nesses lugares, mas logo tem que sair. Falar, opa. Às vezes, assim, eu me pego, às vezes, pensando, falando assim, Senhor, se eu não tivesse feito tal escolha lá atrás, como seria a minha vida hoje? E que bom que eu não sei como seria a minha vida hoje. Porque, né, ela poderia estar muito melhor, ela poderia estar muito pior, não importa. Mas que bom que eu não sei, que Deus não nos permite saber. Pra gente não viver nesses lugares tão incertos que nos machucam muitas vezes. Não, e que bom que hoje você está no Senhor. Exato. Não existe melhor ou pior quando você está no Senhor. Os caminhos que te trouxeram até aqui independe a partir do momento que você conheceu a Ele, escolheu a Ele, se rendeu a Ele, né? Sim. Você olha e fala assim, Senhor, podia ter muito dinheiro e não ter, né? Poderia ter muito dinheiro, mas não ter Ele. Não ter a presença. Exato. Poderia viver situações e não viver com Ele. Exatamente. Porque muita gente conheço de ouvir falar, e é isso que eu tenho buscado muito. Senhor, eu não quero te conhecer de ouvir falar. Isso. Porque a Cássia viveu aquela experiência, que linda a experiência que a Cássia viveu. Não, é minha experiência. É a minha experiência com o Senhor que tem que ser incrível, Amém. porque eu vivo isso, né? E a gente tem que buscar isso todos os dias. Por isso que eu chamo muito as pessoas para isso aqui no canal. Conta para nós qual é o seu simples com Deus. Sim. Essa experiência de você sonhar que está nos braços do Senhor. Que sonho! Que sonho! É um sonho que você fala, não quero acordar, eu quero ficar aqui. Esse é o lugar que eu quero ficar. É nesse lugar, né? Eu tenho a Ti, eu tenho tudo. Né? Esse lugar de colo, esse lugar de cuidado. É tão bonito isso, tão bonito. E muitas pessoas vão viver a vida inteira sem ter essa experiência, porque não vem para dentro. Né? Não vem para dentro. Então a pessoa ou não vem para dentro, não vem para fora. Geralmente eu falo para as pessoas, viu, a jaula tá aberta há muito tempo, dá o passo para fora e vai para dentro dele, né? Exato. Porque a gente tem que sair para poder entrar, tem que morrer lugar, né? Sai desse lugar que você tá e vem viver o extraordinário do Senhor. Sim. Eu falo que você só vai conseguir viver o extraordinário do Senhor quando você estiver disposto a viver o extraordinário do Senhor. Engraçado que cada um que vem aqui simples mostra que é possível, né? Porque o que eu amei isso que você fez e por que o Senhor vai te usar tanto? Eu queria falar isso agora para você. Porque a gente olha para pastores e fala, não, mas ele é pastor, ele, né? A gente esquece que o ordinário é extraordinário. O que nos faz tropeçar não são as grandes pedras, são as pequenininhas que nos faz escorregar. E quando a gente vê pessoas simples, pessoas comuns vindo aqui, se expondo e colocando a verdadeira história, as pessoas vão ver que é possível. E você venceu o seu medo de falar, de câmera, não sei o quê, e você dizer o sim. Você tem noção quantas pessoas vão ser beneficiadas por isso, vão ser abençoadas por isso? Sabe? Pelo simples. Porque vai ver aquela pessoa... A Cássia não podia ter filho, né? A Cássia é mãe, a Cássia, né, se posicionou, a Cássia busca o Senhor, né? E eu também posso. Eu posso sair de um lugar que eu não consigo perdoar. Eu posso sair de um lugar de medo extremo. Eu posso sair de um lugar de infertilidade. E entendendo que sair da infertilidade não é ter filho. Não. Sair da infertilidade é entregar a sua madre ao Senhor. Sendo para gerar no coração, sendo para não ter filhos e testemunhar isso pro resto da vida, ou tendo filhos. Quando aquela pastora fez essa pergunta para mim, Val, diante de Deus, eu tô falando aqui para você, eu tive esse entendimento. Sabe? Você imagina Oséias tendo que dar a vida, casar com uma prostituta e ainda perdoá-la e buscar e não sei o quê? Mais de uma vez? Mais de uma vez. Os moravianos, que é a história daqueles rapazes que entraram dentro do navio, indo, sabendo que ia morrer e ia falar de Jesus pro resto da vida. Gente, por várias vezes eu pergunto, assim, me questionando, Senhor, eu não deixaria minha filha entrar naquele navio. Eu não deixaria, sabe assim... Eu reteria isso aqui. Eu reteria isso. Então, mas são todos pensamentos que o Senhor tem colocado para que eu possa alcançar aquilo que Ele tem. Ser tratada,
Porque senão, Val, a gente se acha bom demais. Né? Aquele louvor, rasga o meu coração e sonda tudo que há em mim. Eu preciso te dizer que eu não sou tão boa assim. Eu não sou tão boa assim. Nós somos tudo que Deus nos permite ser. Sim. E a gente acha que a gente é bom na nossa insignificância, porque nós somos insignificantes. Sim. Se não fosse pela graça, que é um favor imerecido, a gente não estaria nem aqui. Sim. Né? Sim. Não seríamos nós o portador dessa conversa, seria outra pessoa. Então não é por mérito, é pela graça. É pela graça. Né? É pela graça. Então, o lugar onde a gente está, né? Nós não somos, nós estamos, como nós falamos, né, já no começo, é porque Deus permitiu que nós estivéssemos. Né, por aquele determinado tempo, fazendo aquela determinada coisa. E cabe a nós cuidar, usar da excelência que Deus aplicou em nós para sermos a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor serva, a melhor amiga. Eu falo como o mundo hoje está tão carente de amigos, carente daquele cuidado do amigo mesmo, de eu vou ligar para você. O telefone tornou a comunicação tão fácil e ao mesmo tempo tão distante. Sim. A gente não gosta mais de ligar para ninguém. Sim. Né? Eu vi isso quando eu perdi os gêmeos, né? Eu entendo que tinha assim, as pessoas não sabiam o que me falar, né? E eu também não queria que dissessem. Mas eu lembro que eu liguei pro meu irmão, que é um dos meus melhores amigos, e aí eu falei: Rafa, os bebês se foram. E aí ele falou assim: mais tarde eu vou ir na sua casa. Ele deixou o que ele estava fazendo e ele foi na minha casa. Gente, eu lembro disso até hoje. As pessoas que conviviam na época comigo não me deram um abraço. Assim, de fora. Me trataram como se eu fosse, sabe? De porcelana. E aí eu tive depois experiências de amigas que perderam, de eu poder abraçar elas e falar: eu não tenho o que te dizer nesse momento, mas eu queria só te dar um abraço. Teve uma amiga, Juliane, também, que também passou por uma experiência bem profunda, teve essa reação, sabe, de alguns dias depois ir me ouvir e de uma forma assim tão sem julgamento, sabe? Porque hoje a gente sabe tudo, né? Sim. Né? Ah, eu não sei varrer. Ah, não, mas você faz assim, eu não faço. Não, ninguém tá ouvindo. Ninguém tá ouvindo. Ah, nossa, que tal. Eu procuro fazer de outra forma, sabe? As pessoas estão invasivas, tem que ser. Foi criada uma fórmula de como você ser crente, de como você ser perfeito, de como você ser... E querem imputar aquilo. Esqueceram da palavra. Tem tudo lá. Exato. É imutável. É imutável. As pessoas, esse distanciamento, o padronizar, a gente tem padronizado tanto assim, ó. Mas olha, a Cássia se veste assim. Ah, mas então o jeito que eu tô me vestindo não é legal. Porque a gente tem se espelhado em coisas que... Mas aonde foi que Deus pediu pra gente se espelhar nisso? Sim. Aonde que Deus falou que o jeito que estava fazendo estava errado, né? Eu falo muito, às vezes, da harpa. As pessoas que cantavam harpa. Vamos ser bem sinceros. Nem era bonito. Nem era. Sou suspeita com pra todo falar. respeito, amo harpa. Mas a hora que a pessoa começava a cantar aquele hino da harpa, era lindo, tocava o céu. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Né? Como tocava nossa alma aquele louvor. Sim. Não tinha instrumento, era tudo voz, baixo. Hoje a gente tem tudo tão orquestrado, tão bonito, Técnica, né? Técnica. Porque ensaiado. E não que eu acho que a gente tem que cantar de qualquer jeito, não é isso. O Senhor, ele tem temperança em tudo, né? A gente vê isso na organização. Tipo, tem que ser organizado. Poxa, mas eu tenho um bebê de 1 ano e 7 meses, vai ter brinquedo ali. Tudo bem, sabe? O louvor não é... Mas, né, não é também de qualquer jeito. Chegando lá a gente faz. É a temperança, né? Isso, é aquele cuidado. Mas hoje é tudo tão bem ensaiado, tão tudo organizado. Vira um show. Só que tantas vezes a pessoa que está aqui não consegue sentir nada. Porque não tem nada saindo do céu e entrando. Tá só saindo da boca. E é isso que eu sempre falo, não pode sair de mim. Tem que sair do céu, eu só tenho que ser um caminho. Amém. Né? Só tenho que ser um caminho. Porque às vezes eu não vou falar com eloquência, eu vou gaguejar, e tá tudo bem.
o importante é que a mensagem seja passada, Sim. né? Que a mensagem seja ouvida e aquelas pessoas que ouçam sinta o Senhor através daquela mensagem. Amém. Né? Não é sobre a nossa conversa, a nossa primeira conversa aconteceu onde? Na frente de um elevador onde a gente estava servindo. Sim. Né? Foi E isso. foi uma conversa tão produtiva. Foi. Tudo o que precisava ser dito foi dito. Engraçado, Val, eu queria, assim, até aproveitar esse espaço. Gente, a gente fala sobre muita coisa, a gente é mulher, né? É isso. Mas eu queria falar assim, existem mães que vão à igreja e reclamam de estar com o filho, né? Assim, porque o filho não para, porque não sei o quê, não tem salinha para o meu filho. Gente, leve o seu filho para a igreja. Ele vai estar naquele ambiente. Ah, porque antigamente mandava sentar no banco e ficava tal, e tarará. Sim, mas hoje acesso a telas e tudo, as crianças estão um pouco mais agitadas e tal, eles têm que ter temor e obediência. Mas enquanto você está dando uma volta na igreja, uma volta, o Senhor fala e faz. E o seu filho está vendo e vivendo o ambiente da igreja. Né? Eu costumo falar que, quando eu vi a Liz, eu vi aquelas crianças que decoram tudo, né? 5 pães, 2 peixinhos, e a Liz nunca foi assim. Porque eu procuro discipular. Ela traz situações para mim e dentro da palavra eu vejo, peraí, mas o que a gente sabe? E aí ali, o que o Senhor faria, eu penso. E aí ali eu discipulo ela. Então, que as mães não se sintam menos, que elas não se sintam fora, que elas não tirem os esposos do culto, mas que elas introduzam os filhos. A gente parece que parou de pregar a cruz, né? E começou a pregar a graça. Então, hoje eu não vou porque está muito doentinho. Eu vou, Senhor. Eu vou levar meu filho, que o Senhor esteja comigo. Se não der certo, a gente vem embora, sabe? Porque isso daqui nasceu de uma conversa, porque o Tito não estava parando, e a gente foi ali, a gente começou a conversar. Eu lembro que o Tito se afeiçoou a você, né? Se apegou tanto a você, assim, de uma forma que eu falei, Senhor, tem algo nisso, sabe? Meu filho, aí eu até pensei, falei, será que ela vai ter outro filho agora? O que é, sabe? E a gente já imagina, né? E olha que eu tenho, né? Eu tenho diagnóstico médico de que eu não posso ter outros filhos, né? Porque veio em decorrência do tratamento e tudo mais. E isso. Mas Deus pode gerar filhos no meu coração. Amém. Né? Pode gerar através de uma adoção, se for isso, da vontade dele, e tá tudo bem. Eu sempre falo que se for da adoção, Deus tem que gerar no coração do meu marido primeiro, Isso. porque, né, é um pouco mais relutante. O do Celso foi assim, porque quando a gente casou, eu falei assim, eu queria tanto adotar ele, nossa, sabe? Ele fez assim, nossa, eu lembro até hoje. E aí o Senhor deu um sonho, antes da gente ter todos os filhos, o Senhor deu um sonho que a gente teria uma menina, ela se chama Sofia, ela tem 8 anos, quando a gente adota ela. E isso foi gerado no coração dele, no meu já estava assim, sabe? Uhum. E aí demorou, ele me contou o sonho, tudo, mas a gente estava tão focado em ter os filhos que a gente acabou... E aí um tempo atrás teve um seminário na nossa igreja, uma conferência, né? Da Sala ao Céu. E ali naquele lugar, 2 meses antes desse tempo, o Senhor nos levou a interceder pela Sofia. E eu orava e falava, Senhor, se a Sofia já nasceu, que ela não se sinta sozinha, porque ela já foi gerada no nosso coração. No coração do Celso, no meu, no da Liz, do Tito ainda não entende. Mas se ela não nasceu, que ela venha uma boa hora, Senhor. Que ela seja alcançada, que o Senhor prepare pessoas, a mão do Senhor a alcance, até ela chegar até nós. E aí veio esse seminário, onde eles ministraram, né, que na igreja tem acho que 80 casais e 42 adotam. Tem o Nick Billman e a Rachel Billman que falam que eles fizeram uma pesquisa, se cada igreja registrada no Brasil adotasse uma criança, não é cada pessoa. Por exemplo, a Igreja Mevan, que tem uns 2.000 membros, se uma pessoa ali adotasse uma igreja, não teria órfãos no Brasil. Nossa, que nossa, faz todo sentido. Você entende? Então você acha que uma igreja, sei lá, com 20 famílias, não consegue uma família adotar e a gente cuidar? Sabe, Val? Então, assim, e é muito maravilhoso imaginar. Tanto é que você perguntar para a Liz, ela vai falar da irmã dela, que é a Sofia, ela já é esperada, mas não é um processo fácil.
Hoje o Senhor colocou pessoas que adotaram próximos a nós e eu sei que tem um porquê, né? Porque eu falava assim, a Sofia vai vir lá da África do projeto, da onde que vai vir? Eu vou tropeçar com ela na rua, como vai ser? Eu fico assim, idealizando como vai ser. E aí veio um irmão, Alessandro, que adotou 2 meninas lindas, a Sofia e a Ana, e aí pega e fala assim, vocês já entraram na fila? E eu vi Deus naquilo. Eu falei, não sei se o senhor vai usar, mas vocês já entraram na fila? E 8 anos é uma adoção tardia, sabe? Então é um pouco mais fácil, porque todo mundo quer bebezinho, enfim. E aí eu falei, Senhor, é verdade, sabe? Um estalo. Então, que seja gerado no coração primeiro, porque vem dificuldades. Não é um brinquedo ou um cachorro que depois você pode devolver. É um ser humano que vai precisar de terapia, psicólogos, vai precisar de ajuda, vai precisar de amor, vai precisar de Cristo o tempo todo ali, sabe? Que a gente possa estar preparada, sejam famílias, que a gente possa ser famílias que adotem, né? Porque o Senhor nos adotou, nós adotamos. O Senhor falou muito isso comigo, que a gente é responsável hoje. Nós começamos com 60 crianças, que era o espaço. Hoje nós estamos com 83 lá no Missins. Aí a gente divide, um pouco fica dentro da igreja, um pouco embaixo da árvore, e assim a gente vai indo. Mas nós temos lá, em fila de espera, 138 crianças. Mas o Senhor falou, porque eu falei no começo, lembra que eu era só mãe? Por que escolheu eu? Sim. Porque aquelas crianças precisavam ser adotadas. Nós tínhamos lá pobres e viúvas. E agora nós temos órfãos. Nós temos 2 meninos que são da nossa responsabilidade. Os pais tinham morrido e ficaram com o avô. O avô ficou bem velhinho, faleceu. E agora nós temos 2 meninos na nossa responsabilidade. 2 órfãos, então o Senhor cumpriu os órfãos, as viúvas e os necessitados, né? É isso. Como é o cuidado, né, do Senhor para tudo. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração, Val, porque tudo começa no coração. Sim. Quando é gerado no nosso coração, né? Então, seja tudo que a gente falou, a presença de Deus, adoração, ser mãe, um milagre, uma cura, seja adoção, é o nosso coração. Tudo começa nele. Tudo começa nele. Tanto bem quanto mal. Por isso que temos que cuidar do coração. É isso. Cássia, que momento incrível. Muito obrigada, viu, Obrigada por ter ficado assim, tão tranquila em conversar. Não sei se você tá muito nervosa, mas nem tá parecendo. Ai, viu? que bom. Que bom. Foi Obrigada, assim, muito especial, viu, sua vinda aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Muito obrigada. Que o Senhor alargue as suas tendas, que é a palavra da nossa igreja. Finque suas estacas, onde desde a fundação do mundo ele sonhou, viu? Amém. E que lá na frente você se lembre desse começo, que foi em cima de bases onde o Senhor colocou. Isso é muito importante. Amém. E eu estou muito feliz de fazer parte desse começo. Muito orgulhosa assim, de quem você é. E para mim é um privilégio o Senhor ter deixado eu conhecer você. Ai, obrigada. O privilégio é todo meu. Obrigada. Muito obrigada a cada um de vocês que acompanharam até aqui o final. Esse episódio foi emocionante, teve choro, teve riso. Muito obrigada. Você se inscreva no canal, participe. E se você tiver uma história para contar e quiser trazer para nós, entre em contato no e-mail e manda para nós a história. Vai ser um prazer te ouvir aqui também. Muito obrigado e até o próximo episódio.